Perdão, pessoal, deu uma queda aqui, não sei porquê. A Grande Depressão ela vai gerar impactos no mundo inteiro. E a gente já vai ver eles, então. E o que vai acontecer, né? Nos Estados Unidos ainda, para tentar contornar a crise, a gente vai ver em 1929, que é o ano da crise, o presidente da época, ele é um cara chamado Herbert C. Hoover, tá? O presidente Hoover. Você já deve ter ouvido falar dele em algum filme, sério, alguma coisa assim. E ele era representante do Partido Republicano, tá? Nos Estados Unidos da América, historicamente, dois partidos fazem a disputa política lá. Os republicanos e os democratas, tá? É o partido basicamente de esquerda e o partido basicamente de direita. Embora não seja tão fácil assim, tá? Porque isso vai depender muito do período histórico e do que a gente está entendendo por esquerda e direita. Mas são dois partidos ali, tá? Republicanos e democratas. Como o presidente, em 1929, é do Partido Republicano, isso vai gerar, a Grande Depressão vai gerar, quase que naturalmente, a eleição de um presidente nas eleições seguintes do Partido Democrata, tá? O presidente que vai ser eleito nas eleições seguintes, em 1932, vai ser o Franklin Roosevelt, tá? E ele vai ser eleito em cima de uma bandeira de um novo plano econômico para poder tranquilizar ali a crise, tá beleza? O que ele vai propor? Ele vai propor o que ele chamou de New Deal, ou Novo Acordo, tá? O New Deal ele era um plano econômico baseado em algumas ideias do liberalismo de um inglês chamado John Maynard Keynes, ou John Keynes, né? Que é o fundador da linha de economia chamada keynesianismo. Essa linha, basicamente, ela vai dizer que o capitalismo, né, o liberalismo, ele não consegue se sustentar por si só, porque quando você tem simplesmente as leis de mercado regulamentando como é que funciona a economia, a tendência de que isso cause grandes quebras econômicas, o que isso possa gerar algum fracasso econômico, como foi o de 29, ela existe de maneira bastante intensa. Então o Keynes ele vai propor que para o liberalismo funcionar ele precisa de uma aliança estatal, ele precisa que o Estado, que o governo, ele faça interferências econômicas até que bastante razoáveis para poder manter a segurança do mercado, tá? O Roosevelt ele vai traçar então o New Deal com base nesse tipo de argumentação e ele vai começar a fazer um governo de fato com bastante intervenção estatal dentro da economia. A principal e mais importante dessas intervenções é a intervenção que ele vai fazer no setor de obras públicas, tá? No setor de construção de civil. Basicamente, o governo dos Estados Unidos ele vai começar a fazer uma série de grandes obras públicas na intenção de gerar empregos para recuperar os empregos daquelas pessoas que tinham sido perdidas e vai começar então girar a economia com essas pessoas, tá? Além disso, ele também vai investir e facilitar a legislação das indústrias e vai fortalecer ali as relações da agricultura, tá? Incentivando a agricultura nacional. Bom, o plano do Roosevelt ele vai começar a dar certo, tão certo que ele vai ser reeleito 2 vezes. Então ele vai ter 3 mandatos seguidos por causa do plano do New Deal, tá? Isso vai ser realmente importante para a recuperação econômica dos Estados Unidos. Mas enquanto os Estados Unidos ele vai se recuperar, isso lembre-se, né? A gente já está falando aqui de 1932 para frente, já passou a década de 20. Enquanto os Estados Unidos começam a se recuperar lá, a gente vai ver a ascensão dos regimes totalitários na Europa. Tá? Tô tentando fazer o mais rápido possível, gente, para não ficar grande demais. Bom, como eu disse, a Grande Depressão nos Estados Unidos ela vai quebrar também outros países. Isso por quê? Pensa no seguinte, né? Os grandes líderes econômicos europeus que estavam lá vivendo a sua situação de crise, né, que os países estavam em crise por causa da Primeira Guerra Mundial, eles vão ter que colocar o seu dinheiro em um lugar que seja mais seguro, né? Então, é complicado, por exemplo, para um industrial, para uma pessoa que tem muito dinheiro na Alemanha, nessa época, investir na bolsa em Berlim,
porque Berlim está destruída, a Alemanha tem sérias restrições econômicas ali feitas pelo Tratado de Versalhes. Da mesma maneira, é difícil investir na França, porque a França está se reerguendo, a França foi muito afetada pela guerra. Então, por mais que ela não tenha sido derrotada, a chance de uma indústria vingar ali é complicada. A chance de você investir dinheiro nas ações de alguma empresa e ela acabar quebrando porque não consegue se manter naquele cenário de crise, ela não consegue fazer vendas, ela não consegue gerir a crise, é muito grande. Então, onde é que esses industriais, onde é que essas lideranças econômicas europeias vão colocar o seu dinheiro? Na Bolsa de Nova York, tá? Bom, o cenário vai ser aquele que eu falei, né? A primeira metade do século XX, a Europa vai estar em frangalhos, vai estar começando a tentar se reerguer. É nessa primeira metade do século XX que vão começar a surgir os discursos totalitários na Europa. Esses discursos totalitários, eles basicamente estão dizendo que, nessa época, eles são principalmente anticomunistas, tá? Isso é uma coisa importante. Quando a gente fala de regimes totalitários europeus, a gente fala de fascismos. Muita gente faz confusão com isso. Fascismos, eles têm uma qualidade que torna eles essencialmente anticomunistas, tá? Qual é essa qualidade? O fato de que eles são ideologias extremistas nacionalistas, tá? Comunismo, como a gente viu lá na aula de Revolução Russa, conforme proposto pelo Marx e pelo Engels, ele tem um caráter estritamente internacional, né? Eu falei com vocês que tá até aqui, o manifesto do Partido Comunista, ele termina com uma frase que deixa isso muito claro, que é o trabalhadores do mundo univos, né? Operários do mundo todo, operariado do mundo, depende da tradução, univos, ou seja, é um apelo essencialmente internacional. Quando a gente fala de fascismo europeu, quando a gente fala de fascismo italiano, fascismo português, espanhol, nazismo na Alemanha, o que seja, são de caráter estritamente nacional, tá? É claro que isso não... Óbvio, tá, gente? Que isso não quer dizer que os governos fascistas não tinham interesses internacionais. Todo governo tem interesses internacionais, né? O Brasil tem interesses internacionais. Mas o que eu estou querendo dizer é que a proposta ideológica deles era principalmente de uma supremacia nacional, tá? E isso é diferente do comunismo. Bom, vão começar a fomentar ali, então, esses ideais totalitários. Sobretudo com o discurso anticomunista, porque a Rússia vai estar... a União... Né, a Rússia não, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai estar ali começando o seu governo nessa época, né? A gente está falando aí de 1920. E a ameaça comunista, ela existe de fato nessa época, as pessoas estão com medo de se tornarem comunistas. Esse medo parte principalmente das parcelas mais conservadoras da sociedade e dos industriais. Isso por quê? Porque nesses lugares, né, nos países da Europa, com toda a crise, com o desemprego e com a dificuldade que tem, vão começar a se formar pequenas comunas de ideais socialistas, vão começar a se formar muitos sindicatos, e esses sindicatos eles vão começar a questionar, a fazer greve e a fazer esse tipo de coisa, tá? Além disso, esses governos totalitários eles vão ter sempre também esse viés nacionalista que eu falei, pregando uma certa superioridade da nação e uma certa, como é que eu posso dizer, um certo patriotismo identificado ali de maneira extrema com o território nacional, tá? Quais são os países que isso vai acontecer? São muitos, tá? Eu dei como exemplos aqui Portugal, Espanha, Áustria, Hungria, a própria União Soviética, né, que vai ter ali um regime totalitário, mas não necessariamente igual a esse que eu estou descrevendo, e a Alemanha, tá? Mas a gente vai ter outros aí, tá? Que também vão ter regimes totalitários. Bom, sabendo disso, coisas importantes aqui sobre o fascismo, tá, gente? Fascismo é um dos termos históricos mais difíceis de se definir que existem, tá? Muitos historiadores já escreveram livros a respeito disso, cada um deu uma definição diferente no final. O que a gente precisa saber, tá? Isso é importante saber, tá? Sobre fascismo. Fascismo são sempre regimes o fascismo é um regime autoritário, é um regime ditatorial e ele é um regime de ideal nacionalista, tá? Sempre. Ele se caracteriza por ser anticomunista
E ele se caracteriza por estar no lado extremo à direita do espectro político, tá? No nosso Brasil contemporâneo, tem muita gente que faz um malabarismo retórico inacreditável para definir fascismo como esquerda. De fato, já houveram historiadores que definiram o fascismo à esquerda do espectro político, dizendo que eles são governos reacionários, né, que é o contrário de revolucionário. E aí, por uma série de definições, eles poderiam estar à esquerda. Mas, tradicionalmente, a história, os historiadores, em quase consenso, colocam ele à direita do espectro político, por ser contra-revolucionário e contra o socialismo, tá? Aí, se vocês quiserem se aprofundar nisso, é com vocês. O que vocês precisam saber é dessas características. São sempre totalitários, nacionalistas, ditatoriais, tá? E, historicamente, tradicionalmente, à direita, tá? É um extremismo à direita do espectro político, beleza? Então, beleza. Vamos falar sobre a Alemanha, tá? Vamos tentar falar sobre a Alemanha no tempo que nos resta. A Alemanha foi, de longe, o país que mais sofreu com a recessão econômica após a Primeira Guerra, tá? Isso por causa do Tratado de Versalhes e por causa de todas as implicações que ele gerou no país, já que ele foi o grande derrotado, beleza? Em 1918 ainda durante a guerra, a Alemanha vai passar por uma revolução, e é interessante, essa revolução ela é uma revolução conjunta entre socialistas e liberais para depor o rei alemão, e eles vão colocar no poder a República de Weimar, tá? Que é a República Alemã ali do pós-guerra. É essa República de Weimar que vai ser responsável por assinar a derrota da Alemanha e tirar ela da guerra, beleza? Bom, a República de Weimar vai assinar então o Tratado de Versalhes, vai assumir ali todas aquelas perdas, e a Alemanha ela vai começar a ter, como ela não tem muito capital, porque a indústria dela era basicamente indústria bélica durante 4 anos, ela vai fazer muitos empréstimos para conseguir arcar com as despesas da guerra. Principalmente esses empréstimos vão ser feitos nos Estados Unidos da América, tá? Isso vai gerar uma ligação, no começo dos anos 20, muito forte da economia alemã com a economia americana. Vocês já podem ver aí a tragédia que isso vai ser em 29, quando a economia americana quebrar, beleza? Bom, durante a década de 20, a gente vai ter o surgimento dos totalitarismos europeus, e na Alemanha em específico a gente vai surgir o nacionalsocialismo, tá? O nacionalsocialismo alemão ele é basicamente uma ideologia fascista, mas ela tem algumas características próprias, tá? Que são interessantes. Uma delas é a característica racial, porque o nacionalsocialismo ele se baseava, uma das coisas que ele se baseava, é por isso que ele vai ter uma perseguição tão forte aos judeus, aos ciganos, aos negros e a tudo mais na Segunda Guerra, era uma teoria, em certos ramos da teoria da evolução que estavam em alta na Europa naquela época, tá? O que esses ramos eles diziam? Eles diziam que a espécie humana ela se encontrava no mundo inteiro em diferentes estágios evolutivos, tá? Alguns muito mais evoluídos e outros ainda bem primitivos. As raças mais evoluídas seriam as raças arianas, tá? Essas raças arianas, isso é muito interessante, porque por muito tempo eu também fui confundido por isso. Muita gente acha que a raça ariana para os nazistas era todo mundo que era louro de olho azul. Não é isso, tá? As raças arianas eram as raças mais evoluídas. Eles vão colocar, por exemplo, e eles vão ter argumentos históricos aí sobre quais foram os maiores impérios, não sei o que e tal. E isso vai ser uma tese científica da época, tá? Depois vai cair, obviamente, porque isso não tem comprovação científica, mas é uma tese na época. Para os alemães, por exemplo, os persas são uma raça ariana. E eles não têm nada de louro cor azul. Isso porque eles são uma raça, né, dentro da teoria ali, evoluída, tá? Mas enfim, eles vão usar a tese ariana, e essa tese ariana ela vai ser particularmente fecunda na Alemanha por causa do antissemitismo que era comum na Europa como um todo durante a história da Europa, né, desde a Idade Média até a Idade Contemporânea. A Europa tem uma história bastante antissemita,
principalmente por causa das relações do cristianismo com os judeus, tá? E, sobretudo, na Alemanha isso vai ser especialmente fecundo, porque a Alemanha ela vai ter o seu antissemitismo ainda mais aprofundado a partir dos ideais do Martinho Lutero, tá? Que era bastante antissemita e foi alguém de muita representatividade, tá? Então, historicamente, a Alemanha é um lugar favorável para florescer a ideia ariana e o antissemitismo, tá? A ideia ariana, então, a palavra ariana significa puríssima, tá? Então se fala da raça pura. Bom, a Alemanha ela vai ter, em 1919, a fundação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, tá? Que tinha esse caráter fascista e racista, tá? Racista no sentido de realmente propor uma raça superior. Bom, o Partido Nazista ele vai culpar o estado deplorável em que a Alemanha vai estar inserida. Ele vai colocar a culpa disso na República de Weimar, porque aceitou o Tratado de Versalhes, sobre os judeus, porque ele vai dizer que os judeus são uma raça inferior, e os judeus historicamente têm muito dinheiro, então são uma raça inferior, que estão roubando as riquezas que deveriam ser dos alemães, e sobre o socialismo como uma ameaça ao nacionalismo, tá? À nação alemã, por causa do seu caráter internacional. Em 1923, o Adolf Hitler, ele vai tentar pela primeira vez tomar o poder, ele vai tentar dar um golpe de Estado, mas ele vai falhar e vai ser preso, tá? Na prisão ele vai escrever o Mein Kampf, que é um tratado, basicamente um tratado sobre o nazismo, e também uma autobiografia dele. Em 20 de dezembro de 1924, o Hitler vai ser liberado da prisão pela Suprema Corte da Baviera. E ele vai começar, então, a retomar sua vida pública. Ele já era um político em 1923, já é político no sentido de ser alguém público, né, de ser alguém conhecido. Ele vai tentar retomar a sua vida pública e vai começar a tentar tomar o poder por meios democráticos. Isso é importante. O Hitler ele tomou o poder por meios democráticos, tá? Em 1925, ele vai concorrer à presidência da Alemanha, mas ele vai ser derrotado. Calma aí, só um minuto. Em 1925 ele vai concorrer. Perdão, em 1932 o Hitler vai concorrer à presidência da Alemanha, mas ele vai ser derrotado por Paul von Hindenburg, tá? O Paul von Hindenburg ele vai, no ano seguinte, indicar o Hitler para chanceler alemão. Isso porque ele vai estar sofrendo pressão política por parte dos apoiadores do Partido Nazista, tá? Na Alemanha, o governo ele é bilateral, tá? É mais ou menos parecido com a Inglaterra, que você tem a rainha e o primeiro-ministro, a rainha é chefe de Estado e o primeiro-ministro chefe de governo. Na Alemanha é parecido. Na Alemanha, o presidente é chefe de Estado, o chanceler é o chefe do governo. E isso vai ser feito, né? Em 30 de janeiro de 33, ele vai ser feito chanceler. E alguns meses depois, em 23 de março, ele vai conseguir aprovar uma coisa chamada Lei Habilitante, tá? A Lei Habilitante garantia que o gabinete do Hitler conseguisse passar, pelos próximos 4 anos, ele poderia passar leis sem aprovação do parlamento. E aí, o Hitler ele vai instalar a Alemanha oficialmente como um regime